Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do nono ano, e sejam bem-vindos para a sessão de correção das atividades do primeiro bimestre. Eram 3 atividades, então eu vou fazer 3 vídeos, um para corrigir cada uma das atividades, e no final eu vou fazer um quarto vídeo que vai ser a correção da provinha que eu mandei para vocês, tá? Então vamos começar aqui. Na primeira atividade eu acabei mandando um pouquinho de muita coisa, né? Era o assunto sobre matéria, e aí tinha partículas, então era uma coisa bem complicada. Eu achei que alguns textos iam ajudar aí a entender essa parte da matéria, né? Então, lembrando que matéria é tudo que tem massa e volume, como eu mostrei nesse texto aqui, que fazia parte da primeira atividade também. Eles mandaram da Secretaria de Ensino uma atividadezinha aqui, né? Com algumas perguntinhas para pensar o que forma a matéria. Então ele começa aqui com esse desenhinho que tem as bolachas, uma caneca de metal, um copo de vidro, areia, né? Se perguntando, sabemos que as coisas que compõem o universo são constituídas de matéria, mas afinal, do que é constituída a matéria? E logo abaixo ele fala: se você não conseguiu responder aos questionamentos muito bem, é hora de pesquisar e saber mais. Aí ele colocou 1, 2, 3. Esse 1, 2, 3 era sobre essas 3 perguntinhas que tinha aqui do lado da imagem, então pesquisar sobre elas, né? Do que é constituída a matéria? Se vocês fossem pesquisar, vocês iam encontrar aqui: a matéria é constituída de átomos, né? Ou de partículas. Então seria isso que vocês encontrariam basicamente, né? Não precisava colocar textões imensos, né? Ela é constituída de átomos ou de partículas. Como podemos diferenciar metal, vidro, areia, bolacha, todas as outras coisas do universo, se tudo é composto de matéria? Se tudo é composto de matéria e essa matéria é composta de átomos, como é que a gente diferencia um tipo de material do outro? Porque não existe um único tipo de átomo, né? São vários tipos de átomos, e cada tipo de átomo ou cada tipo de junção entre átomos cria os diversos materiais que a gente tem por aí, né? Então é porque existem vários tipos de átomos que os materiais não são todos iguais. Será que existe um modelo que correlaciona todas as coisas do universo a uma partícula fundamental? E aí vocês procurariam por modelo de partícula fundamental. Vocês poderiam pesquisar assim, né? Modelo de partícula fundamental. Vocês encontrariam modelos de átomo, né? E teve vários. Antigamente achava que era uma partícula que não dava para dividir, e hoje a gente tem o modelo de átomo, né? Existe esse modelo de que todos eles são formados por partículas menores lá no núcleo e outras partículas girando em volta do núcleo, que a gente vai ver mais pra frente. Então, A1, né, do que é constituída a matéria, ela é constituída de átomos. A2, porque que não é tudo igual, porque existem vários tipos diferentes de átomos e vários tipos diferentes de combinação entre átomos. E na 3, o modelo, né, é o modelo de que o átomo tem um núcleo com carga elétrica positiva e em volta dele giram partículas com carga elétrica negativa. E aí, na segunda página, falava sobre a estrutura básica de toda a matéria, né? Chegou a hora de construir um modelo que explica do que é formada a matéria. E aí ele fala para fazer um experimento que pode ser feito mentalmente também, né? Pegue o material a ser trabalhado e observe sua forma inteiriça. Teve gente que falou até que pegou não sei, uma pedra, um tijolo, e como não dá para quebrar, ele começou a lixar, né? E saía aquele pozinho. Divida o material em partes menores, buscando a menor divisão possível. Quando não for mais possível, lixe o material até gerar pó. Crie suas hipóteses para o modelo e tente explicar do que é feita a matéria. E aí é basicamente o que pensaram os gregos antigos, né? Então eu lixei, saiu um pó, mas será que tem coisa menor? Dá para dividir esse pó, né, dentro dele? Então eles imaginaram que microscopicamente daria para ir dividindo, até o momento que ia chegar numa partícula indivisível, que seria o átomo, né?
O nome vem daí do grego, que A é uma partícula de negação e tomo é divisão, né? Então, sem divisão. Ele ia chegar numa partícula que não tem mais como dividir. Provavelmente, se você pesquisou, sua hipótese teria alguma coisa a ver com isso, né? Que depois de muito dividir, ia chegar em algum ponto que ia ter essa partícula que não dá mais para dividir. E a última, né, colocou aqui até um vídeo para assistir no YouTube para perguntar se a matéria tem peso e se tem volume. Sim, né? Então o resuminho que era para vocês fazerem aí é que toda matéria tem peso ou massa e toda matéria tem volume, ou seja, né? O peso e a massa são duas coisas um pouco diferentes. Muitas vezes a pessoa fala, o peso, a gente vai ver depois nos próximos exercícios um errinho que aconteceu muito. Massa é quantidade de matéria, toda matéria tem massa. Peso é a interação dessa massa com a gravidade do local. Então, o meu peso a minha massa é a mesma em qualquer lugar do universo, mas o meu peso é diferente aqui do que na Lua, porque a gravidade de lá é menor e diferente do que lá em Júpiter, que a gravidade é muito maior. Então, o meu peso vai ser muito maior em Júpiter e muito menor na Lua, né? Então, o peso é a interação de massa com a gravidade do local, tá? Mas toda matéria tem massa, que é a quantidade de matéria, e toda matéria tem volume, que é o espaço que ela ocupa. Isso é a definição do que é matéria, ok? Então essa seria a primeira parte aí, que foi o que a diretoria de ensino mandou aí, a Secretaria de Educação sugeriu. Depois tinha esse texto aqui que falava exatamente sobre isso, né? As propriedades gerais da matéria. Tem massa, volume e eu coloquei ainda a densidade. O que é a densidade? A densidade é a interação do quanto de massa vai ter, quanta matéria vai ter naquele volume. Então, se eu tenho pouca massa e ocupa muito espaço, então é uma coisa pouco densa, né? Pouca massa ocupando muito espaço. Se eu tenho ao contrário, muita massa ocupando pouquinho espaço, ele é muito denso, né? Tem muito material ali no pouquinho espaço. Essa é a ideia de densidade. E a gente observa a densidade quando a gente coloca materiais sólidos diferentes em algum líquido, geralmente um copo de água, que a gente coloca coisas diferentes e vê o que afunda e o que boia. O que afunda são as coisas mais densas do que a água, eu estou comparando com a água. E o que boia são as coisas menos densas do que a água. Então, as mais densas que a água, metal, pedra, terra, areia. As coisas menos densas que a água, madeira, rolha, óleo, né? Essas coisas são menos densas do que a água. E aí eu tinha aí 6 questõezinhas sobre essas questões de massa, volume e densidade. Então, a primeira questão era: boias infláveis são utilizadas para evitar que uma pessoa afunde na água. Quando colocamos uma boia vazia na água, ela afunda. Porém, ao encher a boia de água, ela flutua. Explique por que isso acontece. Bom, a boia é borracha. Sozinha, a borracha é mais densa do que a água, por isso ela afunda. Se disse aqui que ela afunda porque é mais densa, né? E por que ela flutua com o ar, então? O ar está sempre sobre a água, sempre em cima da água, né? Se o ar fosse mais denso que a água ia estar no lugar do céu e o ar embaixo, né? Ia ser bastante esquisito. Ia ser algo parecido com o reino do Poseidon no desenho dos Cavaleiros do Zodíaco. Enfim, piadas à parte, né? O ar é menos denso. Então, quando eu encho a boia de ar, eu diminuo a densidade dela, por isso ela boia. Né? Então, essa seria a resposta. A boia sozinha afunda porque a borracha é mais densa do que a água. Quando eu encho de ar, eu diminuo a densidade da boia, por isso ela flutua. Na 2, observe e indique o que está sendo medido em cada imagem a seguir. Essa aqui. E aí, essa que deu a questão do problema do peso. Né? Todo mundo não, quase todo mundo falou que em A eu estou medindo peso. Né? E não estou medindo peso. Eu estou medindo massa. Né? No texto que eu apresentei para vocês foi massa, volume e densidade. Eu não apresentei peso. Né? Então, de novo, peso é a interação da massa com a gravidade.
Essas frutas que estão aí vão pesar esses mesmos, eu enxergando aqui consigo ver que é 2,1 quilogramas. Essas frutas vão pesar 2,1 quilogramas em qualquer lugar do universo. O peso depende da gravidade. A gravidade na Terra é 10, então eu faria 2,1 vezes 10, e aí seria 21, e a unidade de medida seria Newton aí, né? 21 newtons, né? E não 2,1. 2,1 é massa, tá? Na Lua seria menos que 21, mas a massa continua sendo 2,1 quilos. Então é massa, né? A balança mede massa. Se eu levar essa balança para a Lua, eu vou ter que calibrar ela para a gravidade da Lua, para ela descobrir os mesmos 2,1 quilos. Então, eu estou medindo massa, né? Na letra B, esse copo graduado em ml, ml é volume. Eu estou vendo qual o espaço que esse leite ocupa. Então, se eu colocasse farinha nesse tanto, ele poderia ocupar o mesmo volume, mas a massa ia ser outra, né? Então, quando eu tenho um copo graduado, seja em ml, litros ou centímetros cúbicos, isso está medindo volume. E a letra C também está medindo volume, porque eu tenho aí nesse tubinho, ele também é graduado, né? Então, eu vejo aqui o volume inicial da água que estava mais para baixo. Quando eu coloquei a pedra, o volume foi para cima. Então, essa diferença aqui seria o volume desse material irregular, né? Dessa pedrinha aí. Então, eu estou medindo o volume de um material irregular, tá? Então, é massa, volume e volume. Na 3, ele quer que calcule o volume do paralelepípedo e a densidade. Então, tá aqui. Lembrando, volume é base vezes altura vezes profundidade. É uma conta de vezes. Então, 2 vezes 1,5 é 3. 3 vezes 3 é 9. Então, o volume é 9 centímetros cúbicos. Tem um 3zinho lá em cima. Por que cúbico? Porque eu estou medindo 3 coisas: base, altura e profundidade. Então, é cúbico. Então, 9 centímetros cúbicos. Ele me deu embaixo aqui a massa dele, que é 18 gramas, e perguntou qual é a densidade em gramas por centímetro cúbico. A densidade, eu dei a fórmula aqui no texto, né, que é massa dividido por volume. Então, eu pego essa massa que ele me deu, 18, dividido por 9, que é o volume que eu achei. Então, a densidade dele é 2 gramas por centímetro cúbico. Quer dizer que em cada centímetro cúbico, se eu pegar uma régua e pegar o centímetrozinho, em cada centímetrozinho, cubinho de 1 centímetro, vai ter 2 gramas, tá? Nesse material aí. A 4, ele me dá uma tabela com 3 materiais diferentes e a densidade desses 3 materiais. O chumbo tem uma densidade de 11,3 gramas por centímetro cúbico, o alumínio 2,7 e o ferro 7,9. E aí ele fala qual o material mais indicado para produzir um cubo de 63,2 gramas e 2 centímetros de lado. Ele fez exatamente o que ele tinha feito na de cima. Ele me deu a massa e ele me deu a medida dos lados. Então, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Primeiro, eu acho o volume, e aí é um cubo de 2 centímetros de lado. Então, tem 2, 2 e 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O volume dele é 8 centímetros cúbicos. E aí, eu faço 63,2 dividido por 2. Dividido por 8, né? Pelo 8 que eu achei. 63,2 dividido por 8 vai dar 7,9. Qual é o material que tem a densidade de 7,9 gramas por centímetro cúbico? Esse material é o ferro. Tem que deixar a conta, porque eu tenho que saber que você não chutou. Porque se você falar, vou chutar, você tem 1/3 de chance de acertar. Então, tem que deixar a conta para eu saber que você pensou, que você chegou lá com base na conta, tá? Na questão 5, observe o volume de 1 kg de sal e 1 kg de açúcar. Qual dos dois materiais é mais denso? Sal ou açúcar? Como você chegou nessa conclusão? Bom, muita gente acertou que é o sal que é mais denso, mas errou justificativa. Muita gente falou que o sal é mais denso porque tem mais, porque ele pesa mais. E não, a massa é igual, a massa é 1 kg para os dois. Ele é mais denso porque eu estou vendo aí na foto que o mesmo 1 kg ocupa menos espaço. Então, se a mesma massa ocupa menos espaço, ele é mais denso, né? Então, o sal é mais denso porque na mesma massa ele ocupa menos espaço.
Gente, infelizmente o vídeo já tá chegando em 15 minutos, eu vou passar pro próximo vídeo, tá? Até já!